vou abrir um software de desenho onde eu reproduzi essas geometrias de Eratóstenes. Então vamos mostrar essas geometrias de Eratóstenes. Aqui está, né, onde nós temos os raios solares amarelos, né, chegando em linha paralela. Então existiam vários outros raios solares. Eu só coloquei duas linhas de raios solares. Eu assumi que a Terra era uma esfera, né? Coloquei aqui um raio, porque eu estou enxergando em duas dimensões, e aqui temos o ângulo de 7,2 e 7,2 graus. Então, essa foi a realidade de Eratóstenes, né? Eu coloquei aqui em 23,5 graus a posição de Siene, porque seria a posição do solstício de verão. Então, quando a gente olha também aqui no material do senhor Fernando Lang, a gente encontra que a inclinação do eixo da Terra, né, tem 23,5 graus no solstício de verão, em relação ao equinócio, né, que seria a referência do meio da Terra ali no Equador, né. Então, eu reproduzi essa mesma inclinação, 23,5 graus, e desenhei então aqui a situação criada por Eratóstenes. E com essa situação de 800 quilômetros de distância entre a cidade de Siene e Alexandria, em arco, né, nós temos um raio de 6.366. Bom, hoje é afirmado, né, hoje há muito tempo já, que o raio seria 6.371 quilômetros. Então teria errado por bem pouco, né, o senhor Eratóstenes, o pai da geografia. Só que eu vou ter que levantar algumas questões aqui, né? A primeira delas diz respeito a quais são, hoje em dia, né, as coordenadas destas duas cidades, de Siene e de Alexandria. Assuã, hoje em dia, e Alexandria. Então, como é que eu faço para descobrir isso? Hoje existem programas, né, disponíveis na internet para qualquer pessoa consultar, né, pesquisar, tentar aprender a usar, não é tão complexo, mas esses programas denotam com precisão a posição dos ângulos do Sol, o momento em que ele nasce, em que ele se põe, em todos os dias do ano, previsões, né, de anos adiante, anos atrás, realmente muito estudada essa questão pelos astrônomos e afins. Então, eu vou então utilizar um desses programas para saber onde fica a cidade de Assuã e a cidade de Alexandria. Vamos lá. Então, aqui eu tenho aqui a latitude de Alexandria, né, é 31 graus, 11 minutos e 53 segundos. Né? Até tem um experimento aqui que fala, ó, Alexandria, 31 graus, 11 minutos, 53 segundos, 29,5509. Então está aqui, ó, 29,5509, East e Norte. Isso vai dar a latitude de 31 e longitude de 29. Nesse momento, a longitude não é importante, porque nós estamos visualizando em duas dimensões. Então, apenas a latitude está nos interessando. E essa latitude, eu reproduzi ela em um outro desenho. Vamos desligar esse, vamos ligar esse aqui, com as coordenadas atuais. Vamos ligá-la. E aqui eu reproduzi 31,1981, 24,0875, que é o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos a cidade de Alexandria e aqui nós temos a cidade de Assuã. 24,0515, 24,0515, 32,5356. 32 graus, 53 minutos e 56 segundos East. Então aqui a gente consegue, com o Google, né, Maps, visualizar a cidade de Assuã, no Egito, onde nós temos aqui Alexandria. Então nessas duas cidades é que ocorreu, elas estão no mesmo meridiano
e o fuso horário seria o mesmo. Agora eu vou aproveitar a tecnologia hoje e vou posicionar as cidades e a posição solar. Eu vou descobrir quando ocorre o solstício de verão. Então, utilizando aqui o Andrews Marsh, né, a gente tem aqui a cidade de Assuã. Nós temos aqui a situação de solstício de verão. Em que dia será o solstício de verão? O solstício de verão, no ano de 2020, será na data de, vamos ver aqui, a data de 20 de junho de 2020. Se você vem aqui, você pode escolher equinócio de outono, a data vai mudar para 22 de setembro, vai mudar o ângulo que existe do Sol no momento que, hora do dia, 11h50, né? Então, ó, veja que o Sol nasce e se põe. Estão observando aqui, ó, esse seria o Sol, às 7h30 da manhã, ele está nessa altura, está aqui, ó, tem a 15,28 graus, e esse mesmo ângulo está aqui, ó, 15, não está reproduzindo exatamente o mesmo, mas teria que estar aqui, ó, azimuth e altitude, 96 graus, que é aqui, e a altitude 15,96 graus. Então, vamos voltar aqui para... Vamos mudar aqui a hora do dia, né? Às 6h47, ó, 14 graus, ó, 6 graus, e assim você consegue ver as posições precisas do Sol nesta cidade, em qualquer localização do mundo, independente de qual forma ele tenha, esses dados estão corretos, certo? Vamos trazer aqui para o solstício de verão, que ocorre no calendário no dia 20 de junho de 2020. Nós temos o solstício de verão e um ângulo de 68 com 99 graus. Porém, nós temos que colocar não às 10 horas da manhã, mas no horário do meio-dia solar. Então, o meio-dia do Sol vai estar o Sol a pino aqui, e no 89 com 34 graus é o ângulo. E na cidade de Alexandria, vamos colocar também aqui no solstício de verão, vai ser o mesmo solstício de verão. Vamos colocar, ó, solstício de verão, vamos ver qual que é aqui, ó, 20 de junho também, como 20 de junho é em Assuã, 20 de junho em Alexandria. O ângulo é 82 com 23 graus. No horário de meio-dia e 2 seria o meio-dia solar, né? Foi o que nós optamos aqui. Vamos agora verificar no desenho aqui 2D a situação, ó, 191 graus, a cidade de Alexandria, 240875, a cidade de Assuã, Siene. E com essas duas posições angulares, né, nós temos uma distância de 790 quilômetros, né, muito próximo dos 800 que Eratóstenes teria calculado, porém o ângulo de 7,11. Então, o ângulo que Eratóstenes teria calculado foi 7,2, né? Aqui está, 7,2. O ângulo hoje em dia, né, estaria em 7,11 graus, com os raios chegando paralelamente nessa esfera, né? O ângulo resultante não seria 7,2, seria 7,11. É uma pequena diferença que vai justificar, né? Vai justificar essa diferença de quilometragem, 790 para 800 quilômetros. Senhores, o Sol, raios paralelos,
e em nenhum local que você vá procurar vai ser considerada a refração da atmosfera deste globo. Nunca é considerado. Não é considerado aqui na época no experimento de Eratóstenes, não é considerado quando você pega qualquer astrônomo que vai verificar a posição das estrelas, medir a distância da Terra até o Sol, até a Lua, até Marte. Vamos agora reproduzir os ângulos do Sol como eles são realmente. Quais são os ângulos do Sol? Cidade de Assuã aqui, porque a Terra estaria inclinada os 23,5 graus, ó. Nós temos aqui, ó, 20, 21, 22, 23,5, né? E a partir desses 23,5, eu coloquei então o equador terrestre com um novo transferidor aqui para poder medir os ângulos a partir de 0 nessa referência do outro transferidor a 23,5, certo? A cidade de Assuã, ela estaria em 24,08, praticamente em 23,5 graus. Então, aqui seria a cidade de Assuã e aqui seria a cidade de Alexandria. Alexandria ficando em 30, 31 e alguma coisinha. Aqui estão as coordenadas de Alexandria. 31,19 de latitude, certo? Vamos colocar aqui, está no solstício de verão, né? Solstício, meio sol, meio-dia solar, solstício de verão, né? Mas não no hemisfério sul, a gente tem que colocar ele no hemisfério norte. Então vamos trazer aqui a latitude para norte e vamos pedir o solstício de verão, que aí o Sol estará apontando, estará iluminando essa face da Terra. Quando eu colocar em 90 graus, mantendo a mesma longitude sempre, né? Observem que o encaminhamento que o Sol dá, essa linha azul, representa onde que está a posição do Sol no momento do seu meio-dia solar, né? Que eu pedi aqui, Sol solar meio-dia. Meio-dia solar, ele está sempre nessa posição, acompanhando o paralelismo dos raios solares, sempre paralelo, sempre paralelo. Então, o que significa esse paralelismo? Significa que não existe refração. Significa que os raios entram na atmosfera e não sofrem nenhum efeito de desvio da luz. E isso não existe. É obrigatório que exista refração. Então, eu pude reproduzir aqui, no simulador, os raios do Sol vindo em linhas paralelas, todas elas paralelas, chegando numa atmosfera sem refração, e isso consegue reproduzir os ângulos do observador em relação a cada latitude que eu me encontrar. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vamos colocar o observador na latitude sul. Ó, vamos visualizar um observador. Onde que está o observador? O observador aqui eu deixei ele propositalmente a uns 40, 41, 42, 43, 44, 45 graus de latitude sul, né? Só que aqui é só uma medida, uma régua, a Terra está aqui e ele está mostrando que está enxergando o Sol a quantos graus? Daqui até aqui 10, 20, 21, 22, 23 graus, né? 23 graus. Quanto que está o ângulo da altitude do Sol se eu estiver na latitude 45 graus sul? Então eu vou colocar aqui para o sul e vou escrever 45 graus. 45 graus. Qual que é o ângulo? Não, tem que ser menos 45. Menos 45 porque é sul. Aí
Aqui está, ó, veio a menos 45 graus. E no solstício de verão, né, o ângulo está em 21,61 graus. Aqui no simulador, ele chegou a 10, 20, 21, 22, 20, então 22 graus. Ou seja, ele está obedecendo o ângulo que o Sol forma com o chão, se não houver refração. Agora, se eu adicionar a refração atmosférica, que, segundo a teoria do globo, a atmosfera ela é mais densa embaixo e menos densa à medida que sobe, essa é a teoria do globo. O que nós temos aqui? Vamos adicionar a refração atmosférica e vamos dizer que ele está com uma refração de 1,01 na parte menos densa, 1,01. Então aqui nós vamos estar acompanhando 1,01 mais 1,01 são 40 km de altitude, com uma média de 1 km cada camada. É apenas uma simulação, né? Então vamos colocar aqui uma calculadora e vamos definir aqui que 1,01 elevado na 40, são 40 quilômetros, nós vamos estar saindo de 1,01 mais aqui, afastado 40 quilômetros, até 1,48, quase 1,5 de densidade na superfície da bola. Então, vamos ver como é que os raios se comportam, né? Então, aqui na cidade de Assuã, solstício de verão, os raios vêm em paralelo ao Sol, né? A origem do Sol vai acompanhar em paralelo, vai chegar na atmosfera, não vai haver desvio. Porém, quando eu for lá para o sul, onde está o observador, o que vai acontecer? Vamos afastar aqui. Vamos visualizar onde está o observador. Aqui. Ele está a 45 graus sul. Vamos ver o ângulo que forma. Com a refração, formou um ângulo de 10, 20, 30, 40, 50 graus. 50 graus. Então, acrescentando a refração, eu deveria enxergar o Sol com um ângulo de altitude de 50 graus. E no simulador, ele mostra que o ângulo é de menos da metade, 21,61. Então, no momento em que eu adicionar as camadas atmosféricas e sua densidade dentro da teoria do globo, tudo cai por terra. Tudo cai por terra. Não pode haver atmosfera para que funcione essa teoria do globo. Não sei se ficou claro isso para vocês, mas percebam aqui que é necessário que sempre esteja, conforme muda as latitudes, está sempre paralela, ou sempre zero de refração. Tudo bem não ter refração aqui no Trópico de Câncer, né? Não ter refração porque o Sol entraria realmente reto, mas à medida que ele vai andando na bola para um lado ou para o outro, no sentido norte-sul, ele tem que sofrer refração. É obrigado, porque há atmosfera. Então, aqui, por que acontece isso? Vamos ligar os raios. Veja que os raios vêm, quando eles chegam aqui nas camadas, eles vão começar a cair para o sentido do mais denso. Vão fazer essa curva, por isso que a luz não vai ser enxergada aqui nessa horizontal, mas sim em um ângulo, que é observado aqui. Visualização do observador. Não vai enxergar ele reto aqui, como mostra no simulador. Sempre reto. Sempre reto. Sol sempre reto, paralelo a essas linhas de referência. Vai enxergar com refração, vai enxergar mais acima. Então é preciso decidir se existe ou não existe camadas atmosféricas com densidades diferentes.
existe ou não existe segundo a teoria do globo. Então, ela não existe para poder encontrar a posição do Sol, que ela pode ser medida fisicamente. Tu vai em qualquer local e tu pode medir o azimuth e a altitude do Sol, independente de qualquer teoria. Você mede e você encontra. Mas aí ela não existe nesse momento, porém existe nos livros, afirmam que existem camadas atmosféricas com densidades mais densas perto da superfície e menos densas acima. Então, esse é o paradoxo. O paradoxo de que Eratóstenes calculou o raio de uma Terra errado. Calculou errado porque ele não considerou os ângulos corretamente e não poderia, se ele levar em conta a refração, né, não poderia ter dado aquela medida que deu. Em segundo lugar, porque indo aqui para o desenho do CAD, né, vejam que aqui está a situação, 7,77 graus e 0,66 graus, ou seja, os raios aqui, está nítido que eles estão curvando teria que ser por causa de uma atmosfera. Então a teoria do globo não é tão tudo fecha, sempre a gente ouve isso, dá tudo certo na teoria do globo. Como explicar isso, vocês experts? Como explicar que essas posições de raios solares, seguindo os ângulos dos simuladores, que são ângulos reais, eles não batem com a origem do cálculo do diâmetro da Terra, feito por Eratóstenes e depois por outros? Não bate. Se for pelo Sol, não vai bater. Qualquer medida que você fizer de distância do Sol, não vai bater. Vai usar paralaxe, nem que seja de um lado do outro do planeta, num eclipse, não vai bater, porque existe a refração na equação. E nessas contas trigonométricas que vocês fazem, nunca considera a refração. É retinho e deu. Facilita o cálculo, né? Mas esses simuladores aqui nos ajudam, mostrando que aqui teríamos teríamos 40 graus, mais de 40 graus. Vamos colocar esse observador ali no Polo Norte. Vamos colocar ele no Polo Norte para ver a 90 graus norte, para ver aonde que nós iríamos enxergar o Sol. A altitude do Sol no Polo Norte. Arrasta o observador. Passamos pelo Equador, passamos por Assuã, passamos por Alexandria. Vamos colocá-lo lá no norte, que é aqui. Polo Norte, 90 graus. Vamos ver onde é que está aqui a posição do transferidor. Vamos colocar o observador nessa posição. E vamos verificar qual que é a simulação. Vejam que lá no Polo Norte, aproximadamente o ângulo em que vai estar sendo enxergado o Sol com refração seria 30, 40, 50 graus. 10, 20, 30, 40, 50, mais de 50 graus. E vamos ver o que tem que dar lá no simulador. Nós levando o observador lá para o Polo Norte, a 90 graus, o ângulo tem que dar 24,96 graus. E nós conseguimos quanto? O dobro, 50 graus. 10, 20, 30, 40, mais de 50 graus. O simulador, que não é um simulador, na verdade, ele está reproduzindo a posição correta do Sol nessa latitude, dependendo sempre que sejam paralelas as linhas, ou seja, que não exista atmosfera. Os raios solares têm que chegar e não sofrer nenhuma refração.
porque se ele sofrer refração, vai estar o dobro mais alto do que se encontraria na realidade. Então, o que os especialistas vão dizer? Existe ou não existe refração da luz? Existe ou não existe camadas atmosféricas com densidades diferentes? É preciso se decidir para que lado vai. Eu aguardo que algum dos especialistas, por exemplo, o Hasek ou o próprio professor Lang, ou o próprio aluno do professor Lang, o Felipe Menegotto, eu aguardo que eles ofereçam uma explicação. A pergunta é essa: existe atmosfera com densidades diferentes à medida que sobe a altitude vai diminuindo? Sim ou não? Se existe, isto aqui não faz sentido. Não pode o Sol estar sempre paralelo a essa representação aqui. E ele precisa estar para que seja um bolo, uma bola. O Sol precisa trazer raios paralelos e não ter atmosfera. Senão está perdida a bola. Porque todas as medições de astros, todas elas partem de um pressuposto de que a Terra é uma esfera. Partem na teoria, as equações, as premissas iniciais dizem que precisa ser uma esfera. Só que na prática não pode. Porque para isso acontecer teria que desprezar a refração da luz. Desprezar as camadas atmosféricas. Ficou claro isso? Bem, vou aguardar uma explicação para essa situação e depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como funciona a forma plana da Terra em relação aos conceitos de refração da luz, camadas atmosféricas. Vamos reproduzir isso também nos simuladores e vamos apresentar provas daquilo que nós estamos mostrando, não apenas nos simuladores, mas provas também. Aguardo a resposta dos experts.